A humanidade sempre buscou formas de resolver problemas. Hoje, vivemos em uma era em que problemas extremamente complexos podem ser resolvidos em questão de segundos, graças aos computadores. Mas será que os computadores são capazes de resolver todo tipo de problema? O desenvolvimento de computadores cada vez mais potentes nos faz pensar que não há limites para o que podemos alcançar, mas a realidade é diferente. Existem fronteiras claras para a evolução da computação. Alguns problemas são impossíveis de resolver, mesmo com o computador mais poderoso do mundo. Outros são tão complexos que levariam milhões de anos para serem computados. Além disso, há uma barreira tecnológica cada vez mais desafiadora: desenvolver chips menores e mais potentes. Nesse vídeo, vamos explorar os limites da computação. Vamos descobrir o que pode realmente ou não ser feito pelos computadores e entender o porquê desses limites existirem. Aqui, atrás de mim, está um quadro de Alan Turing, considerado como o pai da ciência da computação e uma das figuras mais importantes da área. Durante os anos 30, Turing criou o conceito de máquina de Turing, uma máquina teórica que serviu de base para todos os computadores que conhecemos hoje. Tratando-se de uma máquina teórica, foi assumido que ela seria capaz de computar qualquer coisa. Contudo, o próprio Alan Turing concebeu um problema que mudaria para sempre a história da computação, o problema da parada. O problema consiste em: dado um programa, é possível computar se uma máquina que o executa terá sua execução resolvida ou se executará infinitamente. Vamos entender com um exemplo. Suponha um programa com a seguinte estrutura: calcular 2 mais 2. Este programa será finalizado. Afinal, um computador pode realizar este cálculo com muita facilidade. Vejamos agora a seguinte estrutura. Enquanto 2 for maior do que 1, diga oi. Neste caso, 2 é sempre maior do que 1, e, portanto, nosso programa será executado infinitamente. O desafio do problema da parada consiste, portanto, em definir uma máquina capaz de responder a esta pergunta para programas generalizados. Vamos supor a existência de uma máquina P, uma abreviação de parada, que é capaz de resolver o problema da parada. Ela sempre acerta se um programa é finalizado ou não. Ou seja, quando entramos com os exemplos anteriores, ela é capaz de dizer se uma máquina que executa cada um dos programas terá sua execução finalizada ou não. Agora, vamos construir uma máquina A, abreviação para anti-P. Esta máquina é construída a partir da máquina P, como se fosse uma extensão da máquina P com a adição de um script adicional. Ela analisa a saída da máquina P e faz o oposto do que P indica. Ou seja, se P indicar que uma máquina será executada infinitamente, a máquina A para, e vice-versa. Sendo assim, quando um programa é entregue a P, P determina se uma máquina que o executa terá sua execução finalizada ou não. A analisa essa saída e faz o oposto daquilo que P determina. O problema acontece quando tentamos dar uma instrução para A, ou seja, alimentar A com um programa. Vamos supor o exemplo do 2 mais 2. Entregamos este programa para a máquina A. Quando A recebe esse programa é repassado para P, e A analisa essa saída. P analisa o programa, que conclui, obviamente, e como já vimos nos exemplos passados, que a máquina A para. Mas A foi projetada para fazer o oposto do que P indica. Logo, a máquina A, ao receber este programa, roda para sempre. Mas então P está errada. Afinal, ela concluiu que A pararia. Isso nos leva ao que chamamos de absurdo, uma contradição. Afinal, a máquina que definimos como capaz de resolver o problema da parada apresentou uma resposta errada para este problema. Uma vez que projetamos a máquina A sobre P, podemos entender que, caso a máquina P existe, a máquina A também existe, então não há nada de errado com sua concepção. O problema reside na concepção da máquina P. O absurdo nos mostra que não podemos conceber uma máquina P capaz de resolver o problema da parada. Ou seja, a máquina P não pode ser implementada. Com isso, Turing provou que este problema não é computável e, portanto, que computadores não são capazes de calcular qualquer coisa. O problema da parada, assim como muitos outros problemas deste gênero, nos levam aos limites teóricos da computação. Até agora, vimos os limites teóricos da computação, que são problemas que simplesmente não podem ser computados. Contudo, existem outros tipos de limite, os limites práticos. Eles definem problemas que podem ser computados, mas também podem ser escalados até níveis em que não há tempo hábil ou recursos suficientes para resolvê-los. Antes de tudo, precisamos voltar às contribuições de Alan Turing, ao definir uma máquina de Turing determinística e não determinística. Considere o problema de encontrar o tesouro entre várias caixas. De maneira simplificada, uma máquina de Turing determinística é aquela em que, para uma determinada instrução, somente um caminho pode ser seguido. É assim que funcionam os computadores de hoje em dia.
A máquina não determinística, contudo, possui o poder de visitar diversos caminhos ao mesmo tempo. É como se múltiplas soluções fossem testadas de uma só vez. Com isso em mente, podemos definir as duas principais classes de problemas da computação, a classe P e a classe NP. A classe P contempla aqueles problemas que podem ser resolvidos em tempo previsível por máquinas de Turing determinísticas, enquanto a classe NP descreve problemas que podem ser computados em tempo previsível apenas por máquinas de Turing não determinísticas. São justamente os problemas da classe NP os desafiadores. Uma vez que nossos computadores são máquinas de Turing determinísticas, eles não são capazes de resolver de maneira eficiente os problemas dessa classe, resultando em tempos de execução e consumo de recursos que muitas vezes excedem o limite do aceitável. Um exemplo de problema clássico do tipo NP é o caixeiro viajante. Ele consiste em, dado um conjunto de cidades e conexões entre essas cidades, encontre a rota de menor distância que una uma cidade de origem a uma cidade de destino. O problema do caixeiro viajante é marcado pelo aumento absurdo do número de rotas em relação ao número de cidades. Por exemplo, para 4 cidades, temos no máximo 6 rotas possíveis. Já para 15 cidades, já existem bilhões de rotas. Isso porque o número de rotas em função do número de cidades é dado por uma expressão fatorial, cujo crescimento é bem acelerado. Esse crescimento, somado ao fato de que os problemas da classe NP não apresentam uma solução otimizada para os nossos computadores, fazem com que estes problemas tornem-se muitas vezes inviáveis. Hoje, estima-se que um computador comum pode resolver o problema do caixeiro viajante para até 40 cidades em tempo hábil. O maior registro na pesquisa, realizado em um supercomputador e com algoritmos otimizados, processou incríveis 85.900 cidades. Contudo, isso nos mostra que, mesmo para um computador superpotente, é possível definir um número não muito grande de cidades que o problema se torne impraticável. A classe NP está repleta de problemas tão difíceis quanto o do caixeiro viajante. Isso nos mostra que a evolução moderna dos computadores pode não ser suficiente para que a solução dos problemas seja prática. Portanto, além do limite teórico da computação, no mundo real devemos levar em conta os limites práticos. Além dos limites teóricos e práticos da computação, existem os limites físicos. Esses limites dizem respeito às dificuldades de construir computadores cada vez mais rápidos e potentes na atualidade. Vamos primeiramente entender alguns aspectos fundamentais de componentes de um computador. Computadores possuem transistores, que são pequenas unidades de armazenamento que chamamos de binária. Basicamente, elas representam dados em 2 estados, ligado, valendo 1, e desligado, valendo 0. Isso é o princípio de toda a computação e pode ser usada para representar qualquer dado. Além disso, os computadores possuem o que chamamos de clock, ou relógio, que marca basicamente o tempo para que os componentes trabalhem juntos e sincronizados. A cada tique do clock, uma instrução nova pode ser executada, e quanto mais rápido o clock, mais instruções são executadas. Um dos principais desafios está relacionado à lei de Moore, que previu lá nos anos 60 que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos. Durante várias décadas, essa previsão foi o motor do crescimento da capacidade de processamento nos computadores modernos. Mas hoje, estamos chegando a um ponto em que essa evolução desacelerou. Isso acontece porque os transistores, que são os componentes fundamentais dos chips, estão ficando tão pequenos que estamos nos aproximando dos limites físicos da matéria. Para exemplificar, o menor transistor que possuímos hoje é o transistor de grafeno. Esse transistor possui o tamanho de apenas 10 átomos, é muito pequeno. Outro desafio prático está relacionado ao calor gerado durante o processamento dos computadores. Computadores modernos realizam milhões de operações por segundo, o que consome muita energia elétrica e gera um volume significativo de calor. As previsões para aumento da frequência do clock, ou seja, quantas instruções são realizadas por segundo, já foram atingidas. A partir dos anos 2000, o avanço dos clocks dos computadores começou a estabilizar, ao ponto que hoje a variação é praticamente desprezível. Isto acontece porque aumentar a frequência do clock significa aumentar o número de instruções executadas por segundo, e isso gera muito calor. O calor excessivo afeta o desempenho e a durabilidade dos computadores, além de exigir sistemas de resfriamento cada vez mais complexos e caros para garantir o bom funcionamento dos dispositivos.
Num futuro próximo, o calor gerado por um supercomputador pode chegar a um nível impossível de ser resfriado com dispositivos construídos pelo homem. Portanto, os limites físicos da computação envolvem tanto a miniaturização dos transistores quanto o gerenciamento de calor nos dispositivos. Esses desafios mostram que o avanço da computação não é tão ilimitado quanto parece. A computação é uma das maiores conquistas da humanidade, mas a gente percebeu que ela tem limites práticos, teóricos e físicos, que devem ser respeitados ou superados no futuro. E é exatamente a busca por superar essas barreiras que continuam impulsionando a ciência e a tecnologia. Afinal, mesmo diante das barreiras, o desejo humano por superar o desconhecido nunca para. Este foi um vídeo produzido por alunos da Ciência da Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos. Conheça o CMC e outros cursos em icmc.usp.br.